Olá, voltei. Eu e meus acessórios, né? E meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. E o meu dente, né? Quebrado. Então vamos lá. Então, né? Tá um pouco escuro aqui a imagem. Acho que assim tá melhor. Continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 17. Passivo colonial. Hoje eu começo a leitura do capítulo 17, tá? Passivo colonial, crise financeira e instabilidade política. Então, o capítulo 17 ele tem 11 parágrafos. Aí hoje eu vou começar a ler o primeiro parágrafo. Então vamos lá. Capítulo 17. Passivo colonial, crise financeira e instabilidade política. Parágrafo número 1. Tá? Tem rodapé, tá, meu povo? E tem assim, boa parte em português. Mas aqui, ó, tá em inglês. Tá riscado em azul, tá? E eu vou ter que ir lá no apêndice ler a tradução do Celso Furtado. Vamos começar. Capítulo 17. Passivo colonial, crise financeira e instabilidade política. A repercussão no Brasil dos acontecimentos políticos da Europa de fins do século XVIII e começo do seguinte, se por um lado acelerou a evolução política do país, por outro contribuiu para prolongar a etapa de dificuldades econômicas que se iniciara com a decadência do ouro. Ocupado o reino português pelas tropas francesas, desapareceu o entreposto que representava Lisboa para o comércio da colônia, tornando-se indispensável o contato direto desta com os mercados ainda acessíveis. A abertura dos portos, decretada ainda em 1808, resultava de uma imposição dos acontecimentos. Então aqui tem o rodapé 76, tá? Eu vou ler aqui. A abertura dos portos, se bem que na prática beneficiaria quase exclusivamente aos ingleses, foi decretada sem consulta a estes últimos, pois na parte da frota que tocou na Bahia não viajava o Visconde de Strangford, representante da Inglaterra, que seria o mentor da política econômica do governo português, a partir do momento em que este se estabelecesse no Rio de Janeiro. Segundo consta, o príncipe regente relutou muito antes de aceitar os argumentos de José da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairo, em favor da abertura dos portos, o que indica quão pouca percepção tinham os governantes lusitanos do que estava ocorrendo na realidade. Tá? Os ingleses que acreditavam menos em Adam Smith do que José da Silva Lisboa, tampouco ficaram muito satisfeitos, conforme se deduz das palavras de seu representante no Rio de Janeiro, Mr. Hell, a Dom João, a propósito da medida. A propósito da medida. Isso dá para ver aqui. Aqui. A
propósito da medida, aqui está entre aspas em inglês, tá? Então eu vou lá no apêndice pegar a tradução que o Celso Furtado fez, tá? Do Mr. Hell para Dom João, a abertura dos portos. Tá? Ok. Nota 76, tá? Entre aspas, tá? Isso não deixaria de causar boa impressão na Inglaterra, mas a satisfação teria sido maior se tivesse autorizado a admissão dos navios britânicos e se as manufaturas britânicas pudessem entrar em condições mais vantajosas do que aquelas concedidas aos navios e a mercadorias de outras nações estrangeiras. Fecha aspas. Então, é carta de réu, tá? A George Canning, tá? De 30 de março de 1808, citada por A.K. Como é que se diz aqui? Manchester. A.K. Manchester. Tá? Obsite, página 71. Voltando ao texto aqui, tá? Voltando ao parágrafo 1. Vem em seguida os tratados de 1810, que transformam a Inglaterra em potência privilegiada, com direitos de extraterritorialidade e tarifas preferenciais extremamente baixas. Tratados esses que constituirão, em toda a primeira metade do século, uma séria limitação à autonomia do governo brasileiro no setor econômico. A separação definitiva de Portugal em 1822 e o acordo pelo qual a Inglaterra consegue consolidar sua posição em 1827 são outros dois marcos fundamentais nessa etapa de grandes acontecimentos políticos. Por último, cabe referir a eliminação do poder pessoal de Dom Pedro I, em 1831, e a consequente ascensão definitiva ao poder da classe colonial dominante, formada pelos senhores da grande agricultura de exportação. Tá? Então, eu acabei de ler o parágrafo número 1, tá, meu povo? Ó, o rodapé aqui. Semana que vem, tá? Se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo continuar a leitura do parágrafo número 2, tá? Até pra semana que vem. Então é isso aí, meu povo. Se não der nenhum imprevisto, eu volto semana que vem. E tchauzinho!